Maria Luísa e agora a gente vai resolver a questão número 1 do capítulo 3 sobre razão e proporção. Nessa questão a gente vai trabalhar o conceito da lei de gravitação universal. Então vamos ler a questão a seguir. A lei de gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado, d ao quadrado. Sendo M1 e M2 as massas dos objetos, d a distância entre eles, g a constante universal da gravitação e F intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que representa 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denota os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A o mais distante e E o mais próximo da Terra. De acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce menor força sobre qual satélite? A gente tem que Fg, que é a força gravitacional, é igual à massa de um objeto, ou de um planeta, ou de um satélite, que é o nosso caso, vezes a massa de outro objeto, dividido pela distância entre eles ao quadrado, vezes a constante gravitacional, que é o g. Tanto faz ela vir primeiro ou por último, não altera nada. Enfim, vamos entender então essa equação e o que a proporcionalidade está ligada nessa relação, né? A gente tem aqui uma relação diretamente proporcional, como a gente viu nesse capítulo, da força com as massas. Então, aqui ó, a gente tem que a força gravitacional é diretamente proporcional às massas dos objetos, certo? Certo. E a constante gravitacional, porque está em cima, né? Então, quanto maior a massa do satélite, maior será a força da força gravitacional. Quando a gente fala de diretamente proporcional, quer dizer que quando um aumenta, o outro também vai aumentar. Diretamente proporcional. Mas aqui, observe que na questão, ele está dizendo que os satélites têm a mesma massa. Aqui, ó. 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Ou seja, se a gente olhar só para as massas, a gente não vai concluir nada. Então, no caso, a gente vai ter que observar a distância, que ele está dizendo, né? Que eles estão em ordem decrescente da distância da Terra. Então, tem um mais perto e tem um mais longe. Observe aqui, quanto menor a distância, maior a força gravitacional. Então, é como se fosse um ímã. Quanto mais perto o ímã está de outro, né, mais eles vão querer grudar um no outro. Quanto mais longe, eles não vão ter, né, a força eletromagnética exercendo sobre eles. Basicamente é isso. Por isso que essa equação a gente fala que é meio que irmão da força elétrica. Enfim, deu para entender, então, que a força gravitacional é inversamente proporcional, proporcional à distância entre a Terra e um satélite, ao quadrado. Observe que é ao quadrado. Então, observando aqui no nosso exemplo, eu desenhei que a gente tem um satélite E sendo o mais perto. Então, ele sofre maior força gravitacional, porque a distância dele com a Terra é menor. Porém, a gente tem o A, que ele está mais longe. Então, aqui a força cairia ao quadrado. Esse aqui é o contrário, né? Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Logo, a gente tem que a resposta é a letra A. Ele quer saber o que a Terra exerce menor força. Sendo assim, é o que está mais longe, que é o satélite A.
E esse aqui é o gabarito. Então, a gente fez apenas uma interpretação da equação, não foi algo muito difícil. Se tiverem alguma dúvida, releiam o capítulo aqui, vai dar tudo certo. E esse aqui é o gabarito. Então, a gente fez apenas uma interpretação da equação, não foi algo muito difícil. Se tiverem alguma dúvida, releiam o capítulo aqui, vai dar tudo certo.